Está no ar o último episódio do Clube do Rolê, o seu podcast sobre os rolês e os bastidores dos rolês mais legais de BH. E as convidadas desse episódio são Débora Tavares, arquiteta e urbanista de atuação multidisciplinar, com foco em mutirões populares, instalações artísticas com reuso de materiais, e Letícia Ribeiro, arquiteta e urbanista com especialização em planejamento ambiental, mobilização social e coordenadora de articulação do Festival da Onça. Débora e Letícia, muito prazer. Obrigado por terem topado colar aqui nesse episódio do podcast. Está sendo uma temporada muito especial para a gente falar, né, sobre os festivais da cidade. E eu acho que o festival de vocês é uma proposta de festival um pouco diferente. Eu acho que tem uma pegada muito legal e faz um convite muito massa para a cidade, assim, né, em termos de ação e até para a gente pensar formas diferentes, né, de festivais. Então, obrigado por toparem colar aqui. Eu acho que vai ser um papo muito, muito bacana. A gente que agradece aí o convite, com certeza. E vamos começar falando um pouco sobre esse viés do festival, né? Eu acho que a atuação de vocês duas é uma atuação muito social. E como que a trajetória, né, de vocês culminou nessa proposta de combinar mutirões com um festival, assim, né? E o que para vocês a palavra festival tem de sentido no que a gente fala de tentar aliar isso a uma luta, uma causa social também? Bom, eu acho que para falar da nossa trajetória, primeiro a gente tem que contar uma história que veio antes disso, que é a história do Baixo Onça, né? Do Comupra, que foi criado em 2001, do movimento Deixem o Onça Beber Água Limpa, que foi criado em 2007, e como que esses movimentos, né, e os moradores já vêm lutando pela região há muito tempo. Legal. E são movimentos que lutam não só pela limpeza do Ribeirão, mas também pela qualidade de vida dos moradores que estão ali no entorno. E em 2016, quando o bloco Tico Tico Serra Copo faz seu primeiro desfile de carnaval ali no Baixo Onça, na Praia da Areia Branca, uma das lideranças conhece o Roberto Andrés, que é um dos organizadores do bloco e que é professor e urbanista lá da Escola de Arquitetura da UFMG. E ele faz esse convite para o professor Roberto para somar nos mutirões ali da região. O Comupra já aconteciam, eu acho que essa realidade dos mutirões é bem comum assim nas periferias no geral. Sim. Então, e eu acho que ela fica mais forte com a implantação do Parque Ciliar Comunitário do Ribeirão Onça, que eu acho que é quando tudo começa nesse sentido, e a nossa história de atuação aqui também. Legal. O Comupra, os moradores, o movimento Deixem o Onça Beber Água Limpa, né, já reivindicam, né, lutam pela implantação do parque há um tempo. E lá em 2016, 2017, quando começa a remoção e desapropriação de famílias que estão em áreas de inundação ou risco, acontece o processo de demolição dessas casas. E até a chegada da prefeitura para fazer ali, né, uma área de lazer, de uso público, é um processo que ele é demorado. Então, os próprios moradores e os movimentos já tomam essa iniciativa e convidam o Roberto para participar. E eles fazem os primeiros encontros, até o Lucas Alves, um outro arquiteto também, estava fazendo o mestrado dele na época, ele faz a metodologia Oasis, com diversos encontros para planejar, né, a área que eles gostariam ali e para ser implantado por mutirão. Então, o primeiro, o Roberto Andrés, chega também para somar, junto com os alunos dele lá da Escola de Arquitetura, e eles fazem um mutirão no que chamam hoje de espaço vitrine, que, assim como o próprio nome do espaço, é como se fosse, né, uma referência, um modelo para o restante do parque. E é isso, construído desde o início por mutirão, né, com trabalho coletivo. E, aos poucos, né, vai chegando a prefeitura, não só para manutenção, mas para a instalação também de outras coisas, né? Hoje tem uma ducha, hoje tem um parquinho que foi um prêmio da ONU para a região. De fato, ser um equipamento, né, de lazer também, né? Isso. E aí começam assim, os mutirões na região e a atuação do professor Roberto.
E logo depois disso, em 2022, ele vai fazer um mutirão no bairro Novo Arão-Reis. Na mesma história. Saem, né, as famílias, aí acontece o processo de demolição, aquela área fica com aquele entulho grosso, vai virando um alvo de bota fora, de lixo, de doença, de tudo, e isso vira um problema, principalmente para quem fica ali. Então, ele, junto com os alunos e com os moradores, vai fazendo os mutirões. E, nesse meio tempo, ele consegue uma emenda parlamentar da ex-deputada Áurea Carolina, e, através dessa emenda, ele consegue recurso para fortalecer os mutirões, né, para material, então madeira, tinta, e também para remunerar outras pessoas que participam dos mutirões, porque a gente entende também, né, que o mutirão é um trabalho coletivo, mas para muita gente é trabalho. Até então, voluntário, né, a participação. Isso. O recurso também é juntando de onde conseguir, antes das emendas, né? Isso. E aí, para remunerar as pessoas que trabalham no mutirão, e não só, né, outras pessoas, mas trabalhadores da região também. E aí começa o projeto de extensão e ele abre uma vaga de coordenação para ajudar ele nessa parte dos mutirões. Ele abre uma vaga. E eu e Débora nos inscrevemos para essa vaga e a gente não se conhecia. Olha que legal. E aí, processo vai, processo vem, sai o resultado, 2 selecionadas. Ele não conseguiu escolher entre nós 2. Ele falou, não, você vai ter que ser as 2, elas vão se ajudar. E cada uma com um perfil, né? A Débora mais na questão da técnica, dos mutirões, e eu nesse perfil de mobilização. E ele entendeu que era importante ter 2 perfis para se complementar aí nesse sentido. E eu acho que essa coisa assim, né, do festival porque é isso, os mutirões eles acontecem ao longo do ano todo e a gente tem essa atividade específica que é o Festival da Onça. Tá. E acho que uma coisa que eu queria acrescentar também, né, que você pergunta da ideia do festival, né, da festa, ela não é uma novidade que a gente traz para a região. A região já trabalha com festa ao longo do ano. O próprio movimento Deixem o Onça Beber Água Limpa faz a festa anual deles, e muito nesse sentido também. É uma festa que é política, normalmente ela é temática, assim, é sobre o esgoto, é sobre o parque, eles convidam, né, outras pessoas para ir nessa festa, tem apresentações da escola. Então, assim, ele já tem essa dinâmica da festa. Tem, assim, inauguração da Academia da Cidade, faz festa. Inauguração da ponte, faz festa. Então, a gente não chega inventando roda, a gente chega também com a mesma dinâmica que já existe na região, mas para somar nesse sentido. Quer falar alguma coisa? Nesse aspecto, é um pouco disso. Assim, eu acho que o nosso processo tem a ver com reconhecer essa característica popular de construção e de festejo, né? Então, pensando nas formas de trabalho, desde a minha formação, que era aproximar sempre que possível, né? O mercado da arquitetura ele tem um processo muito voltado não para o popular, né? Vamos dizer assim. Então, eu sempre tive um olhar que entendesse e reconhecesse aonde que a arquitetura, de fato, podia construir uma qualidade, funcionalidade, e não só para quem tem acesso financeiro a isso, né? Então, como que a gente poderia favorecer a quem já constrói por si só. E aí, esse interesse traz esse desejo de entender como que as técnicas são, como que a gente consegue construir junto com as pessoas, né, da melhor forma. E aí a gente entende que isso é uma tecnologia que tem que se tornar popular no conhecimento acadêmico, né? Então, os estudantes de arquitetura entram com a gente nesse processo muito para ter uma experiência que eles não têm no dia a dia. O que me incomodava muito na época da formação, né? Assim que eu formei, eu queria ter oportunidade de trabalhar na rua, queria ter oportunidade de fazer um projeto para espaço público que não fosse um concurso público, que não fosse, né, pela prefeitura, e não tem muito espaço para isso. Então, o festival vem também com essa intenção de viabilizar e estimular estudantes a buscar formas de atuar na periferia, formas de atuar com conscientização política, para além de fazer projetos de interiores, projetos comerciais, projetos... Então, projetos que, de fato, fiquem para a cidade. Exatamente. Construir uma cidade que seja nossa, em que a gente consiga participar do processo, né?
Então, eu entendo que hoje a gente faz uma ponte muito importante, né, da periferia com a academia, da periferia com o poder público, né, e com o resto da cidade. Então, a gente faz essa costura, e aí essa equipe multidisciplinar é importantíssima nesse processo, para isso ser possível. Mas, e eu queria que vocês falassem um pouco sobre esse conceito do festival, que é hoje mão na massa mesmo, né? Que não é aquele festival característico que a gente tem, né? Que são os palcos, enfim, é um contexto diferente, assim. Mas, para vocês, como que é esse conceito, assim, né? De festival de mutirão que vocês trabalham? Entender que mutirão é um trabalho, né? Assim, como que é a origem, né? Eu acho que o imaginário popular é uma construção de pessoas que não têm recurso, né? Então, a gente não tem recurso, mas a gente tem que comer durante essa construção, a gente tem que se divertir, porque não é um trabalho fácil. Tem uma produção também por trás, Exatamente. da mesma forma que os outros festivais, né? Exatamente. Então, assim, partindo do início, do que é a lógica da construção, né? Assim, de como que isso é feito na periferia, para construir uma casa, né? Que você reúne a família e vão bater uma laje, você reúne, né, essas pessoas e alguém cozinha, alguém sabe mais sobre a construção em si. Legal. A gente vai somando o que cada um tem para contribuir e constrói e vai, toca um samba e faz esse processo. E aí, reconhecendo isso, a gente traduz, né, para o espaço público. E como Legal. Construir isso com mais pessoas que têm experiência técnica para contribuir e garantir que esse festejo aconteça simultaneamente, porque senão fica só trabalho pesado. Ao mesmo tempo, né? Então, a gente entende que é importante manter essa característica e entende também que a gente constrói um espaço, como a gente está no espaço público, que seja apropriado por festas. Então, a nossa intenção desse ano é construir um palco. Um dos focos do projeto é onde a festa vai acontecer no final, é num espaço construído por nós. Legal. Então, é garantir que fique um espaço de apropriação. Um legado. Um legado, exato. Para as pessoas que a arte popular tome posse. Né? Sabe que tem um lugar para receber esse tipo de manifestação. Exatamente. Artística. E, Débora, a sua biografia em especial fala sobre projetar com empatia, né, reuso, técnicas, né, construtivas alternativas. E já a Letícia tem a questão da mobilização social, enfim. Como que essas duas formas de pensar e habilidades diferentes se complementam? Eu acho que vocês trouxeram um pouco nessa fala, né, da escolha das duas para coordenar o projeto, mas, na prática, como que essa complementação de habilidades funciona e como que isso faz com que o projeto, né, ocorra da melhor forma, assim? Eu acho que foi um super match, assim, acho que para começar a falar. Total. A gente se complementa em vários momentos, e não é só porque a Débora é mais da técnica e eu sou mais da mobilização que a gente vai fazer exclusivamente isso. Em vários momentos. Eu acho que a Débora no território também, ela tem muito afeto, muito carinho com todo mundo que está lá. Em algum momento também, assim, eu vou chegar e vou opinar também sobre uma questão de projeto. Legal. Então, eu acho que a nossa experiência chega para somar nesse sentido, mas, ao mesmo tempo, a gente se complementa mesmo, né? Mas... E eu acho que é essa soma que faz acontecer. Né? Com certeza. E porque, assim, a atuação, né, assim, a execução é um momento específico que demanda uma preparação anterior. Então, é uma grande preparação. Até chegar no dia tem todo Exatamente. um rolê por trás. Então, assim, o festival que a gente coloca como um momento de festa, ele acontece em 2 dias. A gente anuncia como uma semana. Mas, na verdade, o trabalho começa meses antes. É só a ponte do iceberg. Meses antes. E é um processo, como ele é num espaço público, que demanda esse envolvimento de quem vai participar. Então, tem um grupo social... E esse cuidado também, né, de pessoas que não são daquele território, que vão estar ali. Né? Não é só chegar e... Não. Principalmente entendendo que a gente vem da escola de arquitetura. Né? A gente está vindo da Zona Sul para atuar na periferia. Então, como é que você já chega batendo o pé e falando vai ser assim? Não pode. Tem que ser uma construção coletiva. Não pode dentro do viés que a gente acredita que permite que as pessoas que pertençam àquele lugar, têm propriedade sobre aquele lugar, se disponham a construir junto com a gente. Então, na verdade, a gente chega para somar no processo que já existe, como Letícia traz.
E aí, nesse processo, são várias reuniões, seja com a comunidade, com os moradores que não têm tanto engajamento nesse processo, seja com as escolas que participam e apoiam a gente durante, também para garantir que vão ter atividades, seja com o MUPRA, enfim, que são os movimentos sociais que já garantem que tenha a presença do poder público próximo. E, além disso, depois chega essa parte de preparação, de quem vai participar, quem que vai cantar, como é que vai ser essa festa, como que isso vai ser cultural de verdade. Então, a gente tem toda essa preocupação, além de fazer um projeto, conversar com as pessoas sobre o que é um projeto de arquitetura, você entende como que a gente pode executar isso, ter um material para isso, providenciar esses materiais. Então, a gente vai se complementando ao longo desse processo todo, porque são muitas coordenações, né? Assim, são muitas camadas de planejamento. Sim. Tanto técnico de arquitetura, faz o projeto, desenhos, né, leva para o pessoal, faz esse plano de compras e volta para executar num outro momento, e essa conversa. Então, a gente faz isso o tempo todo, as duas, né? E garante, de novo, que todo mundo fique satisfeito com isso de alguma forma, que elas sintam que tem identidade local dentro do processo, né? Legal. Então, isso é possível em equipe, porque é muita coisa. Muita coisa. E eu acho que a principal proposta do festival é a gente falar da visibilidade e recuperação, né, do Ribeirão do Onça. Mas, para vocês, como que é a importância, né, de voltar a olhar da cidade para, né, os rios que tem na cidade, assim, e a importância do festival como sendo esse lugar também de dar visibilidade para essas águas escondidas que tem na cidade, né? A gente tem até uma iniciativa muito legal, né, que mostra nas placas, né, de algumas regiões da cidade Os rios invisíveis. os rios que estão passando, enfim. Uhum. Mas para vocês, qual que é a importância do festival nesse sentido de mostrar para a galera que a gente precisa recuperar essas águas na cidade? Assim. Eu acho que você dá um ótimo exemplo, né, dos rios invisíveis. E acho que a gente pode começar a falar nesse sentido, né, que a nossa capital, ao ser planejada, ela já começa a negligenciar os rios que tem aqui, né? A gente está aqui, né, nessa área planejada porque já começa a retificar esses rios. Então já perde, né, o seu curso natural, as suas voltinhas, as suas pedrinhas e coloca tudo dentro de uma caixa de concreto. E desde a inauguração de BH, a quantidade de esgoto que joga direto no rio já é muita. Então, assim, já começa esquisita essa história, né? Desde o começo. Desde o começo. E aí depois tem essa grandíssima ideia de tá fedendo demais, vamos tampar que a gente resolve esse problema. E aí faz o quê? Aí que fecha essa caixa mesmo, né? Coloca asfalto em cima e aí para carro passar também. Então vai apagando, né, isso do cotidiano das pessoas. Então esses rios de repente somem da paisagem. E é isso, muita gente às vezes não sabe que aquilo é um rio. Eles não somem, né? Eles ficam escondidos. Né? Eles continuam existindo. Ficam escondidos, continuam existindo. E é isso, muita gente não sabe, ou às vezes esquece que embaixo daquela rua é um rio e só vai lembrar quando chove, que aí a água vai querer sair de algum jeito, começa a sair água pelo bueiro, e a pessoa lembra, não, tem um rio aqui. E aí eu acho que essa história, assim, agora trazendo, né, para o contexto assim, do Onça, o Onça ele tem quase 40 quilômetros de extensão desde, né, nasce em Contagem, diversas retificações, tamponamentos, represamento, né? A Lagoa da Pampulha é o Onça, e depois que sai da Lagoa da Pampulha, ele retificado de novo. Então, quando ele chega ali na cachoeira, né? A gente tem lá a Cachoeira do Onça com 30 metros de altura, eu sinto que quando a água chega ali, parece que um respiro. Ela desce ali aquela queda de 30 metros e depois vai no seu curso natural até desaguar no Velhas. Então, eu vejo ali como um grande potencial, porque isso não é comum nessa área que a gente está aqui agora, né, gravando. Né? A gente quase não vê esses rios. Diferente das pessoas que estão vivendo com isso. Eles são pelo menos 6 bairros ali que estão diretamente... Faz parte do cotidiano das pessoas. Né? Exatamente. Né? E não só parte do cotidiano, mas do imaginário das pessoas. Né? Então, assim, elas olham para, né, pro Onça ali no seu leito natural e, apesar de poluído, ele é muito bonito. E eu acho que isso potencializa mesmo, né, esse imaginário nas pessoas. Então... eu acho que trabalhar com essa região, dando essa visibilidade para uma luta que existe, né, e que acontece, eu acho que isso é super importante. E tem um ponto, né, gente, que vai além dessa... Quando a gente começa a falar dessa construção do imaginário, é entender que
em que lugar do mundo existe uma cachoeira dentro da cidade, né? Assim, ter no seu quintal, porque as pessoas moram na beirada da cachoeira, assim, ter no seu quintal uma e na cachoeira. internet a gente vê tanto vídeo, né? Tipo, descobri uma cachoeira a 30 minutos de BH. Aí numa cachoeira custa cachoeira tanto. 1 hora de BH. Sendo que a Exato. gente tem dentro do território. né? Assim, no quintal de casa. Você não precisa ir no meio de um mato, explorar um lugar para achar. Não, gente, a cachoeira é possível de ser fundo do seu quintal, estar no seu dia a dia. E a gente percebe como que até a ocupação corporal mesmo, assim, o jeito de explorar o bairro, a rua, e sendo, de novo, na periferia, é completamente diferente do centro da cidade. Porque, por mais que a cachoeira esteja suja e poluída, as crianças, os adolescentes, elas circulam, elas transitam, elas se divertem, elas interagem. A gente fica em desespero vendo aquela situação. Sim. Mas é uma nova forma de viver, é uma outra forma de usar o espaço público e o espaço natural. Né? Então, assim, em que contexto urbano a gente tem uma cachoeira disponível dessa forma? Né? Então, isso é uma preciosidade assim, que a gente tinha que ficar completamente indignado enquanto sociedade. E né? é inevitável a gente não refletir o quanto que tem também, às vezes, de racismo ambiental nesse sentido, né? Porque, às vezes, se fosse uma cachoeira que estivesse numa outra região da cidade, será que ela já teria avançado essa iniciativa de melhorar, de transformar aquilo num ponto turístico, enfim. Com certeza. Então, faz a gente refletir também nesse sentido, né? Eu acho que a periferia está ali porque o rio está sujo, o rio está sujo porque a periferia está ali. E ninguém olha para isso, né? Sim. Como sempre, não é a prioridade. Mas é isso, é nesse potencial e nesse sonho de nadar, pescar e brincar no Onça que a gente vai trabalhando junto com os moradores. O quão importante é fazer esse festival junto com esses outros movimentos que já estão ali, né? Trouxeram que acaba dando, né, mais corpo mesmo para a iniciativa, mas para vocês, qual que é a maior importância deles somarem e, de fato, chancelarem, né, a iniciativa de vocês nesse sentido? Acho que são movimentos que já vêm acumulando diversas conquistas na região. E eu entendo que o festival ele só existe hoje porque esses movimentos existem. Então, é caminhando junto que a gente vai realizando junto também. Legal. Eu entendo que é fortalecer no sentido de garantir que eles vão exigir, né, assim, que o projeto seja feito da forma que eles querem. Sim. Né? A gente tem essa força de vamos discutir o projeto de fato, vamos verificar se ele está sendo feito de acordo com o que foi planejado, vamos fazer uma cidade diferente do restante da cidade. Sim. Então, tem essa potência e essa construção também. E a gente tem uma promessa do poder público, né, de entregar, né, esse parque ciliar. Para vocês, como que o projeto de vocês e o festival ajuda a materializar essa idealização desse sonho, assim, e o qual para vocês é importante as pessoas verem isso acontecer ao vivo, né? Eu acho que o mais doido do festival é isso, né? A gente tem um sonho, a gente tem um desejo, mas no dia, no período que ele acontece, é quando as pessoas de fato veem isso se tornando realidade. Quão potente é isso para vocês, nesse sentido mesmo, né? Da própria comunidade ver que dá para fazer algo diferente, dá para, de fato, mudar a cidade naquele micro território, assim. E é isso, como conciliar essa vontade, né, da sociedade, né, civil e das organizações e essa promessa, né, do poder público. Essa promessa é um desafio diário nosso. Porque cada vez que a gente chega, a primeira coisa que a gente ouve de qualquer pessoa é: não vai dar certo. Vocês não vão conseguir. Todo mundo vem aqui e fala que vai fazer. E, além das pessoas falarem isso, de fato, à medida que a gente vai construindo, né, porque tem essa coisa de tirar o entulho, e aí o entulho volta. Quem vai ocupar esse lugar são as pessoas. Aí outras pessoas ocupam o lugar. Então, são vários fatores que, de fato, jogam contra a concretização, né, do processo, assim. E, ao mesmo tempo, a gente já vai com uma mente preparada para entender que o processo é longo e demorado. Total. Então, existe, o projeto do parque é real e a gente tem que garantir que o parque seja feito. Como que a gente vai fazer isso, né? Já que o processo de remoção,
né, para onde que essa pessoa vai, até ser demolido, até o projeto ser aprovado, até ele vir a foto popular, até... Então, assim, vamos antecipar isso? Vamos garantir... Não, de fato, não esperar de braços cruzados. Exatamente. Né? Vamos antecipar, vamos garantir que isso daqui não vai virar um bota fora, né? Assim, tá no seu quintal. Será que a partir do momento que a gente mostra que existe uma potência de espaço público apropriável, a gente consegue exigir que tenha limpeza da prefeitura com mais frequência? Será que a gente consegue exigir que eles venham fazer uma capina mais frequente? Como que a gente consegue conversar com a prefeitura, então, e mostrar o que a gente quer com as nossas mãos? Então, eu acho que é o desafio e é o ganho. A promessa é o desafio e o ganho, porque aí a gente consegue pressionar e induzir que o projeto seja feito da nossa forma. Mostrar a viabilidade, não é? Que Exatamente. Não é um sonho da construção. Exatamente. A ideia é focar no entorno, né, da Cachoeira do Arão Reis. E conta um pouquinho para a gente por que a escolha, né, desse espaço e qual que é o sonho que vocês têm para esse lugar. A escolha do espaço, ele não é só nossa, né? Acho que desde o início da atuação e de longas datas também tem esse desejo, esse sonho dos moradores, né, de ter o mirante da cachoeira, de poder ver a cachoeira, sentar e contemplar, brincar. E é ouvindo esse sonho e a partir dessa atuação, né, da implantação do parque que acontece com as desapropriações e remoções, e com o diálogo com a Urbel também, que a gente vem realizando. Então, no ano passado, na primeira edição, a partir da demolição de uma casa na frente do mirante, que a gente começa essa atuação nesse sentido e faz o mirante da cachoeira. E nesse ano, outras 4 casas do lado do mirante foram demolidas. Então, a ideia é ir expandindo mesmo, né, antes que vire aquele problema do bota fora. Então, assim, a escolha do lugar é junto com todo mundo, né, com os moradores, com a UBEL e com a gente também. É claro que a gente adorou essa ideia de fazer o festival na frente da cachoeira, né? Sim. E o sonho tem muito disso, assim, de ser um espaço, de novo, legado, né? Assim, um legado para o uso artístico da periferia e do resto da cidade, né? Sim. Então, o sonho é que todo mundo veja. Também conseguir descentralizar a cultura nesse sentido, né? Porque muitas vezes o argumento é esse, né? Que centraliza aqui porque aqui tem estrutura. Então, se você cria um equipamento, né, nesse espaço, exato, você mostra que, de fato, você pode levar para lá também. Exato. Né? Exatamente esse movimento. Esse que é o plano. Vamos fazer o festival, vamos mostrar que ele é possível, vamos apresentar ele para o resto da cidade, vamos ter outros festivais acontecendo aqui, outros dias de festa acontecendo aqui. E esse ano vocês fizeram a seleção dos projetos via edital, né? Isso. E como foi esse processo para vocês, assim, de receber essas propostas e ter essas diversas participações no festival, né, de alguma forma? Construir isso com estudantes de arquitetura é muito rico, assim, e curioso, né? Porque a gente parte do imaginário também, porque a gente não sabia, né? O edital foi aberto antes da gente definir o local que ia ser, porque a gente depende do prazo de demolição, então Sim. a gente não sabe se vai ser no tempo que a gente precisa para conciliar as coisas, enfim. Então, a gente escreve uma proposta relativamente genérica, né, um mobiliário que possa ser situado para esse contexto, né, para essa região. Então, a gente coloca assim, alguns limites e recebe essas propostas, também com essa intenção de estimular não só a criatividade, mas a construção de coletivos de arquitetura dispostos a atuar nesse lugar. Né? Então, assim, a gente quer estimular essa formação. Porque, para além de lá, tem vários outros espaços da cidade que precisam disso. Né? Então, a gente precisa de um ponto de partida. E aí, a gente abre essa proposta, recebe os projetos, faz uma seleção e, a partir do momento que a gente começa a trabalhar com os alunos, a gente desenvolve as propostas, né? Porque aí eles também se aproximam da comunidade. E aí as coisas são refeitas, são adaptadas, tendo um local específico para executar. E aí né? Esse que é o processo do edital. Então, ele é muito rico porque o tempo todo ele sofre interferências. Né? A gente aprende no canteiro diariamente. Sim. Eu acho que isso, trabalhar com o edital envolvendo os estudantes também, é uma ideia que a gente tem desde o início de
de resgatar um pouco daquela coisa dos coletivos de arquitetura que não estão mais tão presentes assim. E aí muitos desses coletivos eles começam essa atuação também nesse sentido. Então conseguir remunerar esses coletivos para eles executarem um projeto que eles estão projetando no meio da faculdade, e aí ver, né, toda essa execução e a empolgação deles também é super importante para o processo de formação, é o que a Débora falou. Sim. Isso aconteceu comigo também no meu processo de formação, que eu era muito mais feliz quando eu estava em campo, quando eu ia para alguma obra, ou quando eu ia para algum mutirão, porque você vê a coisa acontecendo na prática. Sim. Então, o processo do edital envolvendo os alunos aí é importante também nesse sentido. Eu acho que vocês já trouxeram também um pouco dessa, mas é isso. Pós-festival, né, os mutirões, você falou, eles acabam acontecendo naturalmente, né, a própria comunidade faz isso, mas depois desse período todo de planejamento e conseguir executar, qual que é o principal legado que vocês acham que fica cada edição, assim, para a população que está ali? Assim? Eu acho que, além da estrutura física que a gente constrói coletivamente, fica o sentimento de pertencimento de quem participou daquilo também. Eu acho que isso, para mim, é o principal. E não só do festival, porque a gente atua como mutirão o ano todo. Mas acaba que o festival tem essa visibilidade maior por ser uma mudança mais radical, com a programação cultural, com as formações e tal. Mas o que eu percebo, assim, das diversas áreas que a gente já atuou ali no Baixo Onça, eu percebo que é um pouco disso. E, gente, passou muito rápido, a gente está já no finalzinho já. Eu queria que vocês contassem, né, para quem acompanhou o papo, enfim, como que as pessoas podem se envolver, né? Tanto no festival quanto em outros momentos do ano, assim, de alguma forma fazer parte dessa mudança, né, desse legado que vocês estão construindo para a cidade. Chamar o pessoal para participar com a gente, né? Vem para o mutirão, vem botar a mão na massa. Primeira semana de setembro, 1 a 7 de setembro, a gente já está em mutirão, então se quiser chegar antes, pode. Ao longo da semana vamos estar lá finalizando as intervenções e a programação cultural está um arraso, 6 e 7 de setembro, no Mirante da Cachoeira. Rua Euro Luiz Arantes, número 185, bairro Novo Arão Reis. Trabalho não falta. O ano inteiro, quem quiser e tiver interesse de se envolver, seja num processo mais social, de acolhimento, de ajudar a gente a aproximar das pessoas e transformar a vida delas de fato, a interação delas com o lugar, seja executando, aprendendo marcenaria, aprendendo um paisagismo, porque a gente tem oficinas, esse ano tem oficina de nós também, então a gente vai fazer umas redes, brinquedos. Então, assim, a pessoa quer aprender, quer desenvolver uma habilidade manual, chama a gente no Instagram. Tem serviço. Bora lá. Gente, muito obrigado pelo papo. Foi muito fluido. Que bom. Muito bom. Eu acho que vai ser muito enriquecedor mesmo, assim, né, para a galera que acompanha o Clube do Rolê. Pensar outras formas também de aliar, né, um momento de lazer, de divertimento cultural também, mas com uma ação que, de fato, vai construir um jeito diferente, né, de viver a cidade também. E parabéns pela iniciativa, sucesso para vocês. Estaremos lá durante o festival, com certeza. Sensacional, obrigada. Nossa, a gente que agradece e eu fico muito feliz, assim, né, com o convite e saber que o festival está chegando aí para o pessoal. E receber esse convite para a gente é um prazer imenso. Então, a gente que agradece aí pelo convite e que bom que vocês vão estar lá com a gente. Super importante, gente. Todo mundo que for vai ser super bem-vindo. Obrigada por dar esse espaço, né? E a gente poder ampliar esse convite. E o episódio de hoje do Clube do Rolê fica por aqui. Muito obrigado a vocês que nos acompanharam. Na verdade, esse é o último episódio dessa temporada especial de festivais. Mas para não perder nada, é só seguir @Clube do Rolê BH lá no Instagram. Você vai ficar por dentro da programação cultural para o seu feed. Tem canal de transmissão com dicas de rolê, sorteios, cupons exclusivos e muito mais. Eu não poderia deixar de agradecer a Teia de Criadores, que é esse espaço que nos recebeu aqui para mais uma temporada. Não deixe de conferir todo o ecossistema de criadores da Teia, que com certeza você vai curtir muito os conteúdos incríveis que todo mundo está produzindo por aqui. E esse podcast conta com o apoio também da Ken BH, que cedeu esse look aqui incrível. Inclusive um look da coleção novíssima que acabou de sair lá no site da Ken. E para quem acompanha o Clube do Rolê, é só usar o cupom CLUBE10 para ter 10% de desconto e já garantir o look lá pro Festival da Onça, né? Já vai chegar
todo mundo lá. Arrasando. De Quem BH. E também comprando acima de R$300, você garante um boné exclusivo da Quem. Então passa lá em quembh.com.br para garantir o seu. E, gente, tem um presentinho especial da Quem que eu esqueci de trazer, mas vou mandar para vocês, na casa de vocês. Que um boné, tudo! um boné Meu super... Deus, recebido! É um bonézinho super personalizado que a gente fez. Uau! Para quem cola aqui no podcast, espero que vocês gostem. Depois vocês mandam pra gente lá o feedback. Já tá bom? amei. Obrigada, Ken. Então, pessoal, muito obrigado por acompanhar essa temporada do Clube do Rolê. A gente se vê na próxima. E no Solê de BH, com certeza. A gente tá aí pela cidade. E deixe os feedbacks de vocês aqui nos comentários. O que vocês acharam. Quem vocês acham que a gente tem que convidar para a próxima temporada. Que vão amar conferir. Tchau, tchau. Tchau!